Vamos lá, pessoal, continuando o nosso estudo sobre as intervenções de terceiros, agora a gente vai falar sobre a assistência litisconsorcial. Como eu sempre gosto de fazer, quero dar uma resumida inicial na aula passada, para que a gente consiga, no vídeo passado nesse caso, para que a gente consiga seguir do mesmo ponto. A gente já falou, no primeiro vídeo sobre as hipóteses de intervenção de terceiros, nós falamos sobre características gerais de todas as intervenções de terceiro. Nós falamos sobre quem são esses terceiros, que tipo de interesse, em regra, o terceiro deve ter para poder ser reconhecido como um terceiro interveniente. Depois, no segundo vídeo, nós falamos da primeira modalidade de intervenção de terceiros, que é a assistência simples, e agora nós vamos falar da segunda modalidade de intervenção de terceiros, que é a assistência litisconsorcial. Então é disso que a gente vai se ocupar, é disso que a gente vai falar agora. A assistência simples, como a gente viu, é aquela situação em que nós temos uma pessoa que possui uma relação jurídica com alguém que ela quer, de quem ela quer ser assistente. Então, na assistência simples, a gente tem a situação em que alguém possui uma relação jurídica com outra pessoa e, em decorrência dessa relação jurídica, esse alguém resolve ou opta por se tornar assistente desse sujeito. Ou seja, na assistência simples não há, e esse é o ponto, não há relação jurídica do assistido com o adversário, não há relação jurídica do assistente, não do assistido, do assistente. Então, não há nenhuma relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido. Nós demos no vídeo passado o exemplo da escola e do contrato de sublocação, né? Então, assistente, assistido, adversário do assistido. Não há nenhuma relação entre o assistente e o adversário do assistido. É isso que caracteriza a assistência simples. O assistente simples não se torna parte. O assistente simples permanece sendo um mero assistente, permanece sendo alguém que não vai ter o status de parte, não tendo status de parte, alguém que não vai ter domínio sobre a lide, alguém que não vai ter a capacidade, portanto, de fazer com que aquele processo siga um rumo ou outro, alguém que não vai ter capacidade sequer de dar opinião a respeito da atitude, a respeito da atuação que o assistido vai tomar no curso daquele processo. Essa é, em resumo, a figura da assistência simples. Agora nós falamos da assistência litisconsorcial. A assistência litisconsorcial um pouquinho diferente, né? E o que caracteriza a assistência litisconsorcial é justamente o que descaracteriza, né, a assistência simples. Então nós temos um único artigo no Código de Processo Civil que trata sobre a assistência litisconsorcial, que é o artigo 124, e esse artigo 124 diz o seguinte, em sua literalidade, diz bem isso, ó. Ele diz que se considera litisconsorte da parte principal, o assistente, sempre que a sentença influir na relação jurídica firmada entre ele, assistente, e o adversário do assistido. Então perceba, no caso, o que faz com que a assistência se torne litisconsorcial é justamente o fato de que na assistência litisconsorcial existe uma relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Então, se você olhar o artigo 124, coloca sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele, assistente, e o adversário do assistido. Ou seja, parte da premissa, parte da ideia de que existe uma relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido. Coisa que nesse nosso exemplo aqui, como a gente sabe, não tem, né? Então, veja, a assistência simples e a assistência litisconsorcial são, na verdade, a mesma hipótese de intervenção de terceiros. A assistência simples e litisconsorcial são espécies de um gênero que é a assistência. Então, nós temos a assistência, que pode ser simples e pode ser litisconsorcial. A assistência simples e litisconsorcial são duas formas diferentes de intervenção de terceiros.
né? A gente já vai ver o que diferencia uma da outra. No entanto, apesar de serem duas formas diferentes de intervenção de terceiros, a simples e a litisconsorcial têm em sua essência, ou são em sua essência, a mesma forma de intervenção, que é a assistência. Então, nós temos a assistência, que é uma forma de intervenção de terceiros, que se divide em assistência simples e em assistência litisconsorcial. O que diferencia a assistência litisconsorcial da assistência simples? A primeira diferença, a gente já viu, é que na assistência litisconsorcial existe uma relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido. Não? Então, na assistência litisconsorcial, ao contrário do que acontece na assistência simples, a gente não tem aquela situação em que inexiste algum tipo de relação jurídica entre o assistente e a parte contrária. Né? Então, seria o caso, para pegar o mesmo exemplo aqui da cantina, seria o caso em que nós tivéssemos uma relação jurídica entre a cantina e o dono do imóvel. Né? Ficou claro isso daqui? A diferença básica entre a assistência simples e a litisconsorcial, primeiro, é a existência de uma relação jurídica entre o assistente e a parte contrária. Se tiver relação jurídica entre o assistente e a parte contrária, essa assistência deixa de ser simples e passa a ser litisconsorcial. Não? Então, o que diferencia a assistência simples de assistência litisconsorcial é, num primeiro momento, a existência de uma relação jurídica entre o assistente e a parte contrária. Essa é a primeira característica. Agora vamos lá. A segunda característica, que na verdade é um efeito da primeira. Na assistência litisconsorcial, justamente pelo fato de existir relação jurídica entre o assistente e a parte contrária, e não só entre assistente e assistido, justamente por existir uma relação jurídica com a parte contrária, o assistente não é mero assistente. O assistente é um litisconsorte. Por isso que a gente chama essa forma, o código chama de assistência litisconsorcial, porque é uma forma de assistência em que nós temos, uma forma de assistência em que nós temos a formação de um litisconsórcio. Então, se houver uma relação jurídica entre o assistente e a parte contrária, por exemplo, entre o assistente do réu e o autor, né, uma relação jurídica entre o assistente do réu e o autor, então, nesse caso, a assistência é chamada de assistência litisconsorcial. E uma vez havendo essa relação jurídica, uma vez qualificada a assistência como litisconsorcial, esse terceiro ingressa no processo não como um mero assistente. Esse terceiro ingressa no processo como um litisconsorte. Ingressa no processo como parte. Lembram do litisconsórcio, nosso primeiro tema do bimestre? Litisconsórcio é o caso, né, é a situação em que nós temos uma pluralidade de sujeitos num mesmo polo. Então, se um terceiro, até então um terceiro, resolve ingressar no processo e é admitido nesse processo na qualidade de assistente litisconsorcial do réu, na verdade, o que acontece é que ele vai ingressar no processo na condição não de um mero assistente, mas na condição de um litisconsorte. A figura da assistência, né, essa forma de intervenção de terceiros, assistência, permite que esse terceiro ingresse no processo depois. Então, veja, a gente tem a formação de um litisconsórcio. Imagine, então, vamos pensar um caso, em que nós tivéssemos um terceiro que é admitido como assistente litisconsorcial do réu. Ele pediu, o juiz admitiu, não teve impugnação, se tornou assistente litisconsorcial do réu. A partir do momento em que esse terceiro se torna assistente litisconsorcial do réu, a gente passa a ter um litisconsórcio.
Porque esse terceiro ingressa como parte. E ser parte significa muito mais, ser parte, né? Significa muito mais do que ser um mero assistente. Porque o assistente, como a gente falou, simples, não tem domínio sobre a lide. O assistente litisconsorcial vira parte a partir do momento em que o assistente litisconsorcial é admitido, ele ingressa no processo na condição de parte. Forma-se então um litisconsórcio. Nesse exemplo, alguém é admitido como assistente litisconsorcial do réu. O que é que a gente tem? Tem um litisconsórcio. Vamos classificar esse litisconsórcio dentro do que é possível classificar com essas informações. Então, esse litisconsórcio vai ser ativo ou passivo? Vai ser passivo, porque nós temos um litisconsórcio no polo passivo. O assistente litisconsorcial é assistente litisconsorcial do réu, então ele veio para ajudar o réu. E como ele veio para ajudar o réu, nós temos um litisconsórcio formado no polo passivo da demanda, um litisconsórcio, portanto, passivo, e sendo um litisconsórcio formado, então, a partir daquele momento, por dois réus, né, o réu originário e esse segundo réu que ingressa no processo na condição de assistente litisconsorcial, depois se torna litisconsorte, então a gente passa a ter um litisconsórcio passivo. Veja, esse sujeito, ele é um terceiro. Então, vamos imaginar aqui, está lá o réu, esse sujeito está fora da relação processual, daí tem lá o autor, tem lá o juiz. Então, imagine aqui a relação jurídica processual, a gente está vendo só o réu, mas a gente sabe que o autor está aqui, que o juiz está lá em cima. Mas está aqui o réu, só para ficar o espaço maior para a gente escrever. Está aqui o réu. Esse alguém, num primeiro momento, é um terceiro, porque está fora da relação jurídica processual. Então, num primeiro momento, ele é um terceiro. Então, o primeiro momento desse fenômeno todo, a gente tem a relação jurídica processual. Primeiro momento, esse sujeito é um terceiro. Então, ele não é nem autor, nem réu, nem juiz, nem auxiliar do juiz, nem nada. Ele, então, é um terceiro. Esse é o primeiro momento. Depois, esse terceiro pede para ingressar no processo. E o pedido, ele faz por meio de um pedido de assistência. Então, esse aqui é o que a gente pode chamar de segundo momento. Então, nós temos um primeiro momento aqui. Um primeiro momento aqui, em que ele é... Focou. Um primeiro momento em que ele é terceiro. Depois nós temos um segundo momento em que ele faz o pedido de assistência, em que ele pede para ser assistente, nesse nosso caso aqui do réu. Uma vez admitido, ele ingressa. Mas quando ingressa, ele não ingressa na condição de assistente, porque essa é uma hipótese de assistência litisconsorcial. Então, ele usa a figura da assistência, litisconsorcial para ingressar no processo. Mas depois que ingressa no processo, ele ingressa na condição de réu igual, né? Então, aí a gente vai ter o primeiro réu, que é o réu originário, e o segundo réu, né? E esse segundo réu vai estar em um litisconsórcio passivo com o outro, né? Então, veja, originariamente a gente tinha aqui só esse sujeito como réu. E havia um terceiro, né? Alguém que no primeiro momento era terceiro. Espera o foco. Esse alguém que era terceiro em relação a essa relação jurídica, né? No primeiro momento, resolve num segundo momento fazer um pedido de ingresso por meio da assistência. Uma vez que é admitido, ele vem para o processo, mas não na condição de assistente, ele vem para o processo na condição de réu.
Então, o processo passa a contar com o primeiro réu, que é o réu originário, e com o segundo réu, que é esse terceiro. Né? Então, o que é a assistência litisconsorcial? A figura da assistência litisconsorcial é o instituto, é o procedimento que faz com que esse terceiro possa ingressar no processo depois que o processo já começou. É para isso que a assistência, a assistência litisconsorcial serve. Então, o que a assistência litisconsorcial faz? Ela é uma forma de assistência, mas que, na verdade, promove a formação de um litisconsórcio e daí de um litisconsórcio ulterior. Lembram do litisconsórcio ulterior? É aquele litisconsórcio que é formado depois que a petição inicial foi proposta. O litisconsórcio, como vocês vão lembrar, pode ser inicial ou ulterior, também chamado superveniente. Então, a assistência litisconsorcial é o nome que a gente dá para esse mecanismo que permite com que existam litisconsórcios, é um dos mecanismos, tem outros, mas é um dos mecanismos que faz com que se formem litisconsórcios ulteriores ou litisconsórcios supervenientes. Né? Veja, quando a ação foi proposta, só tinha um réu, mas aí depois um sujeito que até então era um terceiro resolve lançar mão desse instituto, que é a chamada assistência litisconsorcial, e por meio da assistência litisconsorcial, esse terceiro ingressa no processo, deixa de ser terceiro e passa a ser litisconsorte da parte que ele está querendo assistir. Mas para que seja possível a existência de um litisconsórcio, é necessário que exista, como diz o artigo 124, uma relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido. Né? Se for um caso igual o exemplo da cantina, aí não dá. Porque nesse exemplo da cantina não existe nenhuma relação jurídica entre o assistente e a parte contrária, para que a assistência possa ser qualificada como litisconsorcial. E para que com isso o terceiro não se torne mero assistente, mas sim um litisconsorte da parte contrária, para que isso aconteça, é preciso que exista uma relação jurídica entre o terceiro, né, entre esse sujeito, entre o assistente e o adversário do assistido. Daí vira um litisconsórcio e não uma mera assistência. Vamos pegar um exemplo. Isso aqui vai acontecer em todos os casos nos quais existe a possibilidade de que esse terceiro seja também parte. E para ser parte tem que ter uma relação jurídica. Vamos pegar um exemplo bom aqui. Daqui a pouco vocês vão fazer formatura. Né? Sempre parece que demora muito, vocês estão no segundo ano, daqui a pouco chega. Né? Vocês vão formar uma comissão de formatura. Né? Com essa comissão de formatura vocês vão escolher o local do baile, vocês vão escolher o local da festa, vocês vão escolher a cor da decoração, vocês vão escolher o orador, o professor que vai ser homenageado, o professor que não vai. Não? Existem algumas certezas na formatura, né? Não são muitas, mas tem algumas certezas. Né? A primeira delas é que vai dar certo. Né? Independente, tem hora que vocês vão achar que não vai dar, mas vai dar certo, sempre dá certo. Então vai ter um monte de problema no meio do caminho, podem ter certeza disso, mas vai dar certo. Então todo mundo vai conseguir fazer a formatura, todo mundo vai conseguir se formar. Né? O problema é passar na faculdade, porque os professores atrapalham. Né? O professor é o sujeito que atrapalha a formatura. Né? Você entra na faculdade querendo se formar e os professores aparecem para atrapalhar. Mas se vocês conseguirem passar por esse povo chato que são os professores, vocês vão conseguir se formar e a formatura vai dar certo. Eu nunca vi uma formatura dar errado, então sempre vai funcionar, vai dar certo, vocês vão se formar, vai ser bonito e não vai ter problema. No entanto, essa é a primeira certeza. A segunda certeza que vocês vão ter na formatura é que vocês vão brigar, mas pode dar assim tão certo quanto o fato de que vai dar certo é que vocês vão brigar. Vai ter briga pra caramba, eu nunca vi uma comissão de formatura e uma turma que se forme que não entre em guerra e que não queira se matar. Né? Hoje em dia, algumas têm ação judicial, então hoje em dia o pessoal leva a briga para um patamar mais sofisticado e mais...
Assim, duas certezas, vai dar certo, mas vai ter briga, não? E aí imagine, então, que uma determinada turma, não vocês, mas uma determinada turma, outra, resolva fazer a comissão de formatura e nessa comissão de formatura faça uma assembleia e nessa assembleia da comissão de formatura a turma opte por escolher, por votar quem serão os professores homenageados. E isso é o que mais dá briga, né? Porque aí todo mundo gosta mais de um, gosta mais de outro e tal, acaba escolhendo aquele, enfim, acaba sendo uma escolha que nunca é unânime e tal. Aí imagine que escolheram lá como paraninfo determinado professor, mas aí uma parte da turma gostava muito daquele professor, a outra parte da turma não gostava muito daquele professor. A parte que gostava acabou ganhando, ele foi escolhido, mas isso não agradou a outra parte que continua achando aquilo muito errado. Essa outra parte, não tem nada, um dos alunos resolve entrar com uma ação pedindo para anular a assembleia, dizendo que a assembleia tem que ser anulada porque aquela assembleia não respeitou o quórum mínimo, não respeitou algum termo do contrato social, enfim, aquela assembleia tem que ser anulada. Esse alguém entra com uma ação contra a comissão de formatura, pedindo a nulidade daquela assembleia, para que ela seja declarada nula e para que seja feita outra assembleia, né? Para que seja votado de novo, portanto, os professores que vão ser homenageados. Essa ação é proposta por um único aluno. Mas depois, outros dois alunos, quando sabem que essa primeira ação foi proposta, dizem assim, não, mas eu concordo, eu também quero participar dessa ação. Esses outros dois, que ficaram sabendo da ação e resolvem, eles podem ser assistentes do primeiro aluno que entrou com a ação? Vamos olhar. Existe alguma relação? Então imaginem lá, né? Imagine aqui, ó. Imagine aqui. A gente tem então uma ação judicial que vai ter como autor o aluno 1. Ficou esquisito. Vai ter como autor, o papel é reciclado, tá? Eu estou escrevendo aqui porque eu estou escrevendo nas costas dele, só para não dizerem que eu sou. Então tem como autor o aluno número 1 e a gente tem como réu, ou como ré no caso, né, a comissão de formatura. Então a gente tem uma ação entre um autor e um réu, como toda ação, que vai ser o aluno 1 versus a comissão de formatura. Cadê meu livro aqui para fazer sombra? Tá aqui, ó. Então a gente tem uma ação, cadê o foco? Foi o foco? Não, foi. Uma ação entre o autor, que é o aluno 1, contra a comissão de formatura. E aí depois aparecem os alunos, não vamos falar nem que é 2 e 3, vamos falar que é só o aluno 2 para não complicar muito. Mas se fosse 3, 4, 5, não mudaria nada. Então depois aparece o aluno 2. Esse aluno 2, depois que sabe que existe uma ação entre o aluno 1 e a comissão de formatura, o aluno 2 resolve que também quer participar. E ele pede para ser assistente do aluno 1. A questão é, ele vai ser assistente simples ou ele vai ser assistente litisconsorcial? O que a gente olha? Existe relação jurídica entre o aluno 2 e o adversário do aluno 1, que é a comissão de formatura? Existe ou não? Existe ou não? Existe. Porque tanto o aluno 2 quanto o aluno 1 são membros da comissão, né? Eles só são interessados porque os dois vão fazer aquela formatura, então porque os dois têm interesse em saber e em votar nos professores homenageados. Então veja, nesse caso, o aluno 2 tem uma relação jurídica com o adversário do aluno 1. O aluno 2, assistente, tem uma relação jurídica não só com o aluno 1 assistido, mas com o adversário do assistido. Porque tanto o aluno 1 quanto o aluno 2 são membros da comissão, né? Então a comissão tem vários membros que são os alunos que vão fazer aquela formatura, né? Então a comissão tem como membros
os alunos que vão fazer aqui. A comissão tem como membro, cadê o foco? Os alunos que vão fazer aquela formatura. Então, veja, o aluno 2 tem para com a comissão de formaturas, para com a comissão de formatura, a mesma relação jurídica que o aluno 1 tem para com a ação de formatura. De modo que o aluno 2, se quisesse, podia ter entrado ele próprio com a sua ação contra a comissão de formatura. Então, veja, uma vez que ele pede para ser assistente, ele vai ser assistente litisconsorcial, porque ele também tem relação jurídica com a parte contrária. É diferente do que acontece... Onde é que foi aqui? Não consigo achar mais. É diferente do que acontece no exemplo aqui. É diferente do que acontece no exemplo aqui da cantina. No exemplo da cantina, essa relação jurídica aqui não existe, né? A relação da cantina é com o locatário, que é a escola, e não com o locador. Por isso que essa aqui é uma assistência simples. Essa daqui, do exemplo da comissão de formatura, é uma assistência litisconsorcial, porque existe relação jurídica. A relação jurídica que vincula o aluno 2 e a comissão é a mesma que vincula o aluno 1 e a comissão. E assim se tivesse aluno 3, 4, 5. Tranquilo aqui, pessoal? É isso que diferencia, então, a assistência simples da litisconsorcial. Considerações finais sobre assistência. A assistência é uma forma de intervenção de terceiros provocada, e ela é provocada... só um pouquinho... Perdão, eu estava digitando aqui a senha no computador e falei besteira. A assistência, tanto simples quanto litisconsorcial, é uma forma de intervenção de terceiros espontânea. Espontânea porque a assistência, tanto simples quanto litisconsorcial, é uma assistência em que a parte pede para ser assistente. Nós vamos ver outras formas de assistência em que a parte não pede para ser assistente. Outras formas de assistência em que a parte é chamada, é obrigada a vir. Na assistência, não, né? Tem outras hipóteses que a gente vai ver nos próximos vídeos de intervenção de terceiros, em que a parte é obrigada, é arrastada para o processo. Aqui não. Aqui é o assistente que resolve participar. Vamos pegar os dois exemplos. É a cantina que resolve ajudar a escola para ganhar o processo e não ser despejada. É o aluno 2 que resolve ajudar o aluno 1 para ganhar o processo contra a comissão e anular aquela assembleia. Tranquilo, pessoal? Então, é uma forma de intervenção espontânea. É o assistente que pede. No caso da assistência simples, ele ingressa como um mero assistente. No caso da assistência litisconsorcial, ele ingressa como um litisconsorte. Ele faz esse pedido, a parte contrária ou qualquer das partes tem 15 dias para impugnar, né? Se o juiz perceber que existe interesse, o juiz admite e aí o negócio vai embora, né? Se alguma das partes disser que não tem interesse jurídico, está no artigo 120, né? Disser que não tem interesse jurídico, o juiz decide. Então tem um prazinho lá de 15 dias para impugnar, depois se tiver ou não tiver impugnação, o juiz vai decidir, depois que admitir, se for simples entra como assistente, se for litisconsorcial entra como litisconsorte. Beleza, pessoal? Então aqui a gente falou da assistência, encerramos com esses dois vídeos a figura da assistência, simples e litisconsorcial. Nos próximos vídeos voltamos com a próxima forma de intervenção de terceiros, que é a denunciação da lide. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção. Por essa semana, então, é isso. Na semana que vem, denunciação da lide.